Bem, no vídeo anterior eu ia assinalar que as manufaturas duráveis dos países europeus e dos Estados Unidos viviam um momento de grande competitividade, o que levava à inovação, e a inovação envolvia abandonar produtos que eram considerados obsoletos, retirá-los das linhas de montagem, substituindo por novos desenhos, novos projetos que fossem mais ajustados a essa dinâmica competitiva. Então, neste contexto, linhas de montagem inteiras ficavam obsoletas muito rapidamente. E a Instrução 113 se encaixava como uma luva aos interesses de quem queria descartar uma linha de montagem por essa razão, porque era possível reunir tudo que dizia respeito à produção daquele item que se desejava deixar de produzir e enviar para o Brasil para que ali tivesse uma sobrevida. É um caso de dar valor novamente por mais alguns anos àquilo que no contexto dos países centrais não passava de uma sucata. Então era completamente impossível para o capital nacional competir, por exemplo, no setor automotivo, se a estratégia de incorporação fundamental da indústria multinacional aqui era montar no Brasil automóveis com linhas de montagem que consistiam fundamentalmente de sucatas nos países centrais. O custo dessas sucatas não era nada, ou era muito baixo. Não era necessário, como eu havia explicado antes, financiar uma máquina um pouco mais antiga por conta e risco da matriz e transferir ela ao Brasil. Não era disso que estamos falando. Estamos falando de pegar uma linha de montagem que se ia descartar e transferi-la ao Brasil. Isso parece um pouco chocante, mas é a pura verdade. Veja o caso do nosso mais icônico automóvel, o Volkswagen Fusca. Ele foi produzido na Alemanha de 1938 a 1973. E no Brasil ele começa a ser produzido em 58 e vai ser produzido até 86. E depois ele ainda retorna para ser produzido de 1993 a 96. E quando a produção é encerrada no Brasil, ela ainda continua no México. Então imaginem, a Volkswagen da Alemanha em 1973, o ano que para a produção de Fuscas por lá, ela já estava submetida a uma imensa competição com produtores da França, produtores dos Estados Unidos, porque no pós-guerra a General Motors e a Ford fincam o pé na Europa. Então a Ford tem uma presença marcante na Bélgica e no Reino Unido, e na Alemanha também. E no caso da General Motors existe uma subsidiária europeia chamada de Opel, com inclusive muitos automóveis com desenho próprio para o continente europeu, ou seja, automóveis um pouco menores, que são mais fáceis de estacionar, porque as ruas da Europa são mais estreitas em geral. Então a produção na Alemanha, onde está a Volkswagen, está sujeita a um regime de muita competição, em que a inovação tecnológica vai sendo incorporada de uma maneira obrigatória. E um carro como o Fusca, ele não vai conseguir incorporar uma série de questões de segurança, de exigências ambientais que vão sendo crescentes no contexto inclusive da Alemanha, que é um país onde os verdes, o Partido Verde, tem uma presença parlamentar marcante. Então, ruído, né? O Fusca, por mais que você queira incrementá-lo, o desenho dele é incompatível com a atenção a normas ambientais contemporâneas, a normas de emissão de ruído, ou mesmo a instalação de determinados acessórios, como que você vai instalar um aparelho de ar-condicionado dentro de um Fusca, né, com um painel tão curto, como é que você vai colocar airbag no Fusca, como é que você vai, mesmo as normas de segurança, como ele está tão próximo ao passageiro do vidro para-brisa, como é que você vai permitir que parâmetros de segurança contemporâneos sejam atendidos, né? Então, por mais que a produção tenha continuado até 73, ela já vinha em processo acentuado de descarte, porque era necessário oferecer ao consumidor alemão um produto de outra qualidade. Então, na América Latina, foi possível dar uma sobrevida a essa linha de montagem do Volkswagen Fusca. E isso não é uma exceção, essa é a regra. Um outro automóvel muito marcante no contexto brasileiro, também da Volkswagen, é o Volkswagen Gol.
O Volkswagen Gol, ele apenas é uma versão retrasada do Volkswagen Golf. Se você vai na Alemanha lá nos anos 80, né, eu tive essa experiência, você vê automóveis antigos, né, na Alemanha também tem automóveis velhos, antigos, rodando nas ruas. Eu via lá o Gol brasileiro dos anos 80, o Gol novinho, ele era exatamente igual ao Volkswagen Golf lá dos anos 70. Né? Eles tinham pego a produção daquele automóvel que precisava substituir por uma nova versão, né? O Golf continuava, mas com uma nova versão, um novo chassi, um novo desenho, pegavam todas aquelas máquinas que não serviam mais e enviavam para o Brasil para produzir um automóvel que era aqui icônico e que não tinha o mesmo nome, apenas por uma questão de dificultar a comparação. É só muito depois, né, quando o Brasil é também incluído num sistema novo de abertura comercial e que também vai haver mais competitividade no nosso setor automotivo, que a Volkswagen vai precisar criar um projeto específico para o Gol, né, porque também o próprio Golf passa a vir para cá importado, depois produzido aqui, e aí você vai criar um projeto diferente para o Gol, porque ele tinha uma marca com grande valor no contexto local. Mas enfim, essa é ou às vezes não era um veículo que era simplesmente reproduzido no Brasil quando ele estava em descarte na Europa. Às vezes era um conjunto de veículos que aqui as peças eram reunidas com um desenho novo e era lançado um veículo que era uma espécie de Frankenstein, com pedaços de veículos descontinuados lá do contexto europeu. Como é, por exemplo, o Opala, né? O Opala, outro automóvel famoso na produção local de manufaturas, que até o nome dele, Opala, né? Além de ser uma pedra preciosa, né? É uma corruptela de Opel Impala, né? Opala, né? Então assim, mas não é só o Opel Impala que entra ali no Opala, tem uma série de outras coisas, de outros veículos da Opel que vão ser reunidas por um desenhista habilidoso e vai ser dada sobrevida a uma série de máquinas, equipamentos e técnicas que estavam sendo declaradas obsoletas no contexto europeu. Bem, então a Instrução 113, ela vai marcar o governo Juscelino. O Juscelino sua política econômica, os eixos fundamentais em termos de institucionalidade vão ser justamente a Instrução 70, que sobrevive, vem do Vargas, sobrevive, e a Instrução 113. Muita dificuldade de importar manufaturas em geral, salvo aquelas ligadas à expansão da capacidade produtiva, e muita facilidade de importar aquilo que dissesse respeito à inversão multinacional no Brasil. Isso via Instrução 113. Bem, para terminar a exposição, né, quero dizer que a nota de aula ficou bem redondinha, vale a pena dar uma lida nela. No final também há um comentário sobre a disputa ali pelo Ministério da Fazenda, com a saída de Eugênio Goudin e a entrada de José Maria Whittaker, mas que também tem pequeno impacto aqui no que eu estou querendo expor. O fundamental do governo Café Filho não é um governo às vezes lembrado no que diz respeito à história do Brasil como um todo, mas na história econômica sim é lembrado porque a Instrução 113 é fundamental. Então o que há de mais importante a lembrar nesse governo é justamente essa medida. Muito obrigado, então continuamos depois com Juscelino Kubitschek no próximo vídeo.